Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula, do professor Rodrigo, da Escola Carlos Mota Filho, Geografia, da semana 21 para a galera do 8º ano, ok? Tá, essa aula aí é uma continuação da aula 20. Por quê? Porque lá estavam falando sobre as características da questão dos blocos econômicos. Aqui especificamente está falando sobre um texto, falando sobre a questão dos países, dos blocos econômicos em si, Quais são os blocos econômicos mais importantes, ok? Então, o primeiro aí é o NAFTA, o Mercosul, aí eu coloquei, para poder resumir, eu coloquei a União Europeia, a PEC, Comunidade Andina, União Africana, ok? Depois de entender sobre essa questão dos mais importantes, nós temos um quadro comparativo sobre as questões das vantagens e as questões das desvantagens dos blocos econômicos. Assim como tudo na vida, tem o seu lado positivo e negativo, Os blocos econômicos são a mesma coisa. A questão das vantagens e das desvantagens, ok? Depois de observar e ler atentamente a questão sobre essas questões aí, vocês vão responder as questões. Por exemplo, a questão número 1. Temos aí, por exemplo, aí, o slogan de 3 bandeiras de 3 países. Então, observando a charge, vocês vão responder: qual bloco econômico está sendo representado? Quais são os países, quais os países membros? Ok? Só de olhar os desenhos aí, da bandeira, dá para ter uma análise, de qual bloco econômico é. Depois, a próxima questão, observe a imagem, logo após responda. E temos aí um grande bloco econômico, E aí tá as questões: quais os países membros do Mercosul? Quando foi criado o bloco? Depois a outra questão: cite 2 vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. Ou seja, vocês vão descrever na atividade as vantagens e as desvantagens. Não precisam ser todas, como eu já falei na atividade, citar pelo menos 2, ok? E aí, o que acontece? No mais, eu gostaria de agradecer vocês. Não esqueçam de entregar a atividade de vocês no diário de bordo na escola, para correção, ou no e-mail do professor coordenador. No mais, fique com Deus, Deus abençoe vocês e se cuidem, ok?